Durante a maior parte da era moderna, as pessoas acreditavam que o preço do dinheiro era objetivo, algo sólido, mensurável e preciso. Mas, durante décadas, os maiores bancos do mundo reescreveram silenciosamente essa verdade. Por trás de paredes de mármore e vidros polidos, eles aprenderam a moldar o custo da sua hipoteca, do seu empréstimo, do seu futuro. Tudo através de um único número que poucos conheciam. Chamavam-no de London Interbank Offered Rate, LIBOR. Não era uma nação, uma moeda ou uma decisão governamental. Era mais simples e muito mais poderoso a estimativa diária do que os bancos cobravam uns aos outros para emprestar dinheiro. Todas as manhãs, um pequeno grupo de gigantes financeiros, Barclays, JP Morgan, Citigroup, UBS, Deutsche Bank, recebia a mesma pergunta. Se precisasse de dinheiro hoje, que taxa outro grande banco exigiria de si? Cada um respondia com um número. As estimativas mais altas e mais baixas eram descartadas. As restantes eram calculadas em média. Essa média tornava-se a Libor do dia, o preço do próprio dinheiro. Limpo, eficiente, invisível. Mas o sistema tinha uma falha secreta. Dependia inteiramente da honestidade. A Libor não se baseava em transações reais. Era construída sobre a confiança. A fé de que instituições de trilhões de dólares diriam a verdade. E nas altas finanças, a confiança é a coisa mais fácil de vender. Para compreender o seu alcance, é preciso entender o que a Libor afetava. Não era apenas uma ferramenta para banqueiros, era o batimento cardíaco silencioso de toda a economia. Mais de 300 trilhões de dólares em contratos dependiam dela. Empréstimos corporativos, dívidas estudantis, hipotecas, cartões de crédito e até títulos do governo. Quando uma família comprava uma casa, quando um estudante fazia um empréstimo para a faculdade, quando nações emprestavam dinheiro umas às outras, a Libor decidia o custo. Os economistas chamavam-na de o número mais importante do mundo. No entanto, essa poderosa referência baseava-se em algo tão frágil quanto uma pesquisa. Algumas estimativas enviadas por e-mail todas as manhãs. Era como deixar os estudantes corrigirem as suas próprias provas e depois pagar-lhes bônus por notas altas. No início, a ilusão funcionou. Os mercados confiavam nela. Os números pareciam estáveis. O ritmo do dinheiro continuava previsível. Mas, dentro desses bancos, um pensamento silencioso começou a se espalhar. Se uma pequena alteração nessa taxa pudesse movimentar trilhões, então quem controlasse a taxa detinha um tipo de poder oculto. Poder sem deixar vestígios. E o poder, e sem power nas finanças, nunca fica sem ser usado. Imagine 16 bancos a enviar os seus números todas as manhãs. Um corretor de um deles faz uma aposta. Um derivado que paga se as taxas subirem ou descerem. Um sussurro pode alterar a sorte. Então, ele envia uma mensagem rápida a um colega na mesa do mercado monetário. Ei, abaixe um pouco hoje. O colega ajusta o número, não muito, apenas um pouquinho, e o envia. Entre 16 envios, essa pequena mudança altera a média. A Libor cai, talvez um centésimo de 1%. Inofensivo, você pensaria. Mas quando 10 bilhões de dólares em empréstimos globais estão ligados a essa fração, um único centésimo significa que bilhões se movem em silêncio. E foi isso que aconteceu. Dia após dia, negociação após negociação. Os lucros entraram silenciosamente. O mundo nunca percebeu. Os reguladores presumiram honestidade. Afinal, esses eram os pilares das finanças globais. A Associação Britânica de Bancos supervisionava a taxa e confiava totalmente nos seus membros. A confiança tornou-se política, e a política tornou-se vulnerabilidade. No final dos anos 90, a manipulação não era um acidente. Era uma arte. Os negociadores de todos os continentes encontravam-se em salas de chat privadas, lugares com nomes como The Cartel e The Mafia. Trocavam piadas e favores. Podes baixar um pouco a Libor de 3 meses? Claro, amigo. Deves-me uma garrafa. Algumas mensagens, algumas risadas e milhares de milhões mudavam por baixo da superfície. Parecia infantil, e era esse o objetivo. Quanto mais casual parecesse, menos alguém suspeitaria. Não eram ladrões com máscaras.
Eram jovens de fato, movimentando os mercados por trás de teclados. Os seus crimes eram medidos em decimais. As suas armas eram números. E ninguém os impediu. Enquanto a máquina global continuasse a funcionar, nenhum regulador queria olhar de perto. A ilusão de ordem valia mais do que a verdade. A Libor, que deveria refletir a confiança entre os bancos, tornou-se um teatro de engano, um ritual diário baseado no desempenho. Então chegaram os primeiros anos de 2000. O mercado imobiliário cresceu com o crédito fácil. Os derivados multiplicaram-se. O risco estava em toda parte, mas era invisível. E no centro de tudo isso, a Libor continuava batendo. Estável, calma, tranquilizadora. No papel, a confiança parecia infinita. Mas a confiança construída sobre mentiras tem prazo de validade. Quando a crise financeira eclodiu em 2008, o mundo descobriu que os bancos já não confiavam uns nos outros. O mercado interbancário congelou. Ninguém queria emprestar, ninguém queria admitir. No entanto, todas as manhãs, continuavam a enviar os seus números, fingindo que os negócios estavam normais. Eles reportavam taxas baixas, fingindo que estavam saudáveis, líquidos, fortes. Na verdade, estavam a sufocar. A Libor, o suposto termômetro da confiança global, mostrava uns perfeitos 98 graus, enquanto o paciente estava a morrer. O engano era coletivo, quase patriótico. Os reguladores em Londres e Nova York fingiram não ver, com medo de que revelar a verdade provocasse pânico. Assim a mentira continuou. O batimento cardíaco do sistema estava a parar, mas o seu pulso continuava a ser registrado. Para o mundo exterior, as hipotecas continuavam a funcionar. Os empréstimos estudantis continuavam a crescer. As obrigações continuavam a ser negociadas. Mas, nos bastidores, o ponto de referência que determinava o preço de tudo, a taxa que decidia quem pagava o quê, tinha perdido toda a ligação com a realidade. Era uma ironia demasiado evidente para ser ignorada. O índice criado para medir a honestidade tinha se tornado o seu oposto. Um monumento à ficção. Nessa altura, os danos eram incalculáveis. A falsa calma da Libor permitiu que a tempestade se espalhasse mais amplamente, mais profundamente e mais rapidamente. Os economistas afirmaram mais tarde que a crise não se resumia à habitação ou à ganância. Tratava-se de confiança. Um sistema que fingia acreditar em si mesmo muito depois de a confiança ter desaparecido. De certa forma, a Libor não era apenas um número, era um espelho. Mostrava o que acontece quando uma civilização confunde aparência com verdade, confiança com estabilidade. E quando essa ilusão finalmente se desfez, revelou o que as finanças se tinham tornado. Não uma ciência do dinheiro, mas um teatro de tranquilidade. O palco ainda estava iluminado. Os atores ainda sorriam, mas o público, o mundo, já estava a pagar o preço. E ninguém sabia ainda quão profunda era a história. A verdade veio à tona lentamente, quase por acidente. No ano de 2012, alguns jornalistas e denunciantes começaram a fazer perguntas que os reguladores há muito evitavam. Por que os custos dos empréstimos pareciam tão tranquilos quando os mercados estavam em caos? Por que os bancos que estavam quase falidos relatavam a mesma confiança tranquila todas as manhãs? A primeira rachadura apareceu no Barclays Bank. Sob pressão, ele admitiu ter manipulado a Libor e entregou transcrições de conversas aos investigadores. O tom era quase surreal. Os corretores brincavam sobre manipular o coração financeiro do mundo como se fosse um jogo. Todos nós fizemos isso, disse um banqueiro. E ele estava certo. O escândalo espalhou-se como um vírus. UBS, Deutsche Bank, Citigroup, JP Morgan, Royal Bank of Scotland, um por um, foram levados à luz. O que surgiu não foi uma história de alguns maus atores, mas um retrato de toda uma cultura. Uma rede global de instituições onde a honestidade se tornara opcional e o engano era simplesmente parte do fluxo de trabalho. E-mails internos revelaram um mundo de favores discretos. Pode ajustar a taxa? Claro, fico a dever-lhe uma. Os gerentes sabiam. Os executivos suspeitavam, alguns aprovavam, outros preferiam não ver. O sistema não estava avariado, estava a funcionar exatamente como previsto, recompensando aqueles que conseguiam manipular os números sem serem apanhados.
Quando as investigações terminaram, as multas totalizaram quase 9 mil milhões de dólares. Parecia justiça, mas na verdade foi um erro de arredondamento. Os lucros obtidos com anos de manipulação superaram as multas muitas vezes. Para os bancos, foi apenas mais uma despesa. O custo de fazer negócios. Alguns operadores foram acusados. Alguns foram enviados para a prisão. No entanto, eles eram apenas a superfície, as pontas visíveis de uma máquina invisível. As instituições continuaram. Os bônus voltaram. Em poucos meses, os mercados seguiram em frente, como se nada tivesse acontecido. Esse foi o verdadeiro escândalo. Não a manipulação em si, mas a facilidade com que o mundo esqueceu. Para entender como isso pôde acontecer, é preciso analisar o que as taxas de juros realmente significam. Elas devem medir a confiança, o custo do empréstimo quando o reembolso não é certo. A Libor deveria refletir essa confiança entre os bancos. Mas quando todas as hipotecas, cartões de crédito e títulos do governo ficaram vinculados a essa única taxa, o sistema tornou-se viciado em sua estabilidade. E o vício sempre vem acompanhado de negação. Os operadores não precisavam violar as regras. Eles próprios as escreveram. Compreenderam que as finanças não se movem pela moralidade, mas pelo incentivo. Quanto maior a dependência da Libor, maior a recompensa por distorcê-la. Uma mensagem aqui, um favor ali, algumas casas decimais alteradas, e trilhões foram movimentados sem fazer barulho. Era uma coreografia disfarçada de transparência. Mesmo durante a crise de 2008, quando o pânico congelou os mercados, o engano continuou. Os bancos que já não podiam contrair empréstimos na vida real continuavam a apresentar números otimistas todas as manhãs, fingindo que nada estava errado. Os reguladores viam os relatórios, acenavam com a cabeça e escolhiam acreditar em vez de acreditar na verdade. A ilusão era mais valiosa do que a honestidade. Quando a verdade finalmente se tornou inegável, os governos enfrentaram uma escolha cruel: expor toda a podridão e arriscar o colapso da confiança, ou remendar a ferida e seguir em frente. Eles escolheram a segunda opção. Comissões foram formadas, relatórios foram escritos e novas regulamentações foram anunciadas. O sistema prometeu reformas sem introspecção. A Libor seria substituída, diziam eles, por algo mais limpo, uma referência baseada em dados reais. E assim, após quase 4 décadas de domínio silencioso, a Libor foi aposentada no ano de 2023. Sua sucessora, a Secured Overnight Financing Rate, ou SOFR, nasceu. No papel, a SOFR era tudo o que a Libor não era. Baseada em transações reais, imune a estimativas, transparente. Mas, por baixo da superfície, as mesmas instituições continuavam a puxar os cordelinhos. Os mesmos incentivos, a mesma cultura, o mesmo entendimento silencioso de que o poder se esconde melhor na complexidade. Os nomes mudaram. Os hábitos não. Porque o escândalo da Libor nunca foi apenas sobre números. Era sobre confiança, a moeda invisível que mantém as economias modernas unidas. Quando essa confiança desmorona, nenhuma lei, nenhuma regulamentação, nenhuma taxa pode substituí-la. Os ecrãs continuam a brilhar, os mercados continuam a negociar, mas os alicerces tremem. O verdadeiro perigo não era a corrupção, era a normalização. Quando pequenas mentiras se tornam rotina, quando os números substituem o julgamento, quando o desempenho se torna prova, é aí que uma civilização deixa de perceber a sua própria decadência. Os anos da Libor foram um estudo sobre essa erosão silenciosa. Sem motins, sem colapsos, sem quedas dramáticas. Apenas frações de percentagens, acumulando-se silenciosamente, transferindo riqueza de muitos para poucos. Foi o crime perfeito. Não porque estava oculto, mas porque parecia normal. Quando as pessoas ouviram falar do escândalo, a maioria encolheu os ombros. Era muito abstrato, muito distante da vida cotidiana. Mas a Libor afetava a todos. Todos os estudantes que pagavam dívidas, todos os proprietários que pagavam juros, todas as cidades que administravam pensões. Cada fração de 1% era um imposto silencioso, cobrado sem consentimento. No entanto, a indignação desapareceu rapidamente. Nas finanças, a complexidade é a melhor camuflagem. Quando um crime não pode ser explicado numa manchete,
A responsabilização dissolve-se na confusão. Ainda assim, algo mais profundo permaneceu. O escândalo expôs uma verdade que ia além das finanças. Uma verdade sobre como os sistemas modernos dependem da confiança e não da integridade. As economias funcionam não só com dinheiro, mas também com histórias. Histórias que dizem que os números são justos, as regras são fixas, o jogo é honesto. A Libor destruiu essa ilusão. Mostrou que as pessoas que controlam o dinheiro do mundo não precisam de quebrar regras, só precisam de as escrever a lápis. Após 23, os mercados globais voltaram a sua atenção para novos benchmarks, novos algoritmos, novas siglas. Mas a essência permaneceu. Uma máquina movida pela emoção humana. Ambição, medo, ganância, necessidade de pertencer. As finanças não eram frias ou mecânicas, eram psicológicas. É por isso que o escândalo ainda é importante, porque revelou o custo de fingir que os sistemas são neutros quando são construídos por pessoas com motivos. Cada taxa, cada contrato, cada índice começa como uma crença, de que o outro lado agirá de boa fé. A Libor foi o que aconteceu quando a crença se tornou um produto comercializável. Foi negociada, alavancada e finalmente esgotada. No final, a sua queda não foi uma falha dos números, foi uma falha de imaginação. Uma recusa em ver que a própria confiança pode ser corrompida. Agora, o mundo fala de progresso, de melhor supervisão, sistemas mais seguros, algoritmos mais inteligentes. Mas as mesmas mãos ainda digitam os números, as mesmas instituições ainda definem os benchmarks e os mesmos incentivos silenciosos ainda sussurram por baixo dos dados. A história não se repete, ela se refina. Cada geração herda uma versão mais limpa da mesma ilusão. Que os mercados são morais, que eficiência é honestidade, que o sistema se autocorrige. Mas a história da Libor permanece como um eco. Ela nos lembra que a corrupção raramente ruge, ela zumbi. Ela se move através da rotina, através de planilhas e assinaturas, através da confiança de que ninguém vai notar. Afinal, o preço do dinheiro nunca foi apenas matemática. Era fé. O acordo coletivo de acreditar numa ficção por tempo suficiente para que parecesse real. E talvez essa seja a verdade silenciosa das finanças modernas. O sistema não entra em colapso quando os números falham. Ele entra em colapso quando a crença falha. Porque quando a confiança se torna mais uma mercadoria a ser negociada, nenhum algoritmo pode medir o seu custo.